Ainda está na nossa mente os momentos tão tocantes que a gente viveu no próximo domingo na apresentação de Natal. Fomos muito abençoados com toda a parte musical, com a dança, com o teatro. Eu ainda lembrei de maneira especial, porque hoje, depois que, essa semana, quando eu sentei na minha cadeira, ali eu saí cheio de glitter. Porque a turma a turma se arrumou na minha sala, eu fiquei cheio de glitter, eu não podia esquecer. Foi muito jóia, pessoal. Foi um tempo maravilhoso e uma mensagem passada com tanta propriedade e profundidade. Acontece que no sábado anterior, a moçada se reuniu aqui numa excelente iniciativa e saíram, apoiado por alguns adultos também, evangelizando aqui no bairro, no Farol, e foi um tempo muito importante, muito legal, e eu quero agradecer a Deus por toda esta geração que Deus está levantando nesse comprometimento tremendo. Louvado seja o Senhor. E eles abordavam as pessoas fazendo a seguinte pergunta: o que é o Natal para você? O que é o Natal para você? E aí era o gancho. E comentaram comigo sobre algumas respostas. E eu perguntei para eles, e eles me enviaram algumas respostas muito interessantes do que as pessoas responderam. O que é o Natal para você? Olha algumas respostas. Festa capitalista. União, paz, felicidade. Tudo, nada. Um dia normal. Família, Jesus, esperança, saudades, comida, presentes, o nascimento de Jesus. E tem um que respondeu assim: estou sem trocado hoje, meu irmão. Eu te pergunto nessa noite, o que é o Natal para você? O que é o Natal para você? Que tal você trocar uma ideia com a pessoa ao seu lado rapidamente? O que é o Natal para você? Esse período de Natal, ele, de alguma maneira, demonstra, em certa medida, o que a sociedade pensa a respeito de Jesus. Você vê que as respostas são muito interessantes, porque, embora eles toquem em alguns assuntos, família, presentes, esperança, até o cara que falou festa capitalista, né? Na realidade, são temas que, de uma maneira direta ou indireta, estão ligados ao Natal, mas veja que as pessoas têm um conceito antropocêntrico, ou seja, voltado para o próprio homem em relação ao Natal. O Ministério Lifeway, que é um ministério cristão, faz uma pesquisa anual e descobriu que a cada ano o número de pessoas que desconhecem o significado do Natal aumenta, porque nós estamos numa sociedade totalmente secularizada. Hoje, em vários locais, não se pode mais falar Feliz Natal, são boas festas. Você observa toda a divulgação que é feita na televisão, internet, e se fala de tudo, e menos de Jesus. Então, essa visão de um Natal voltado ao próprio homem, com bebidas, festas, comida, presentes, confraternizações, deixando claro que isso não é um problema e tudo isso é muito gostoso, mas o grande problema é que não se tem como alvo a figura principal do Natal, que é Jesus. E sim os Papais Noéis da vida e outras coisas que sempre são centradas no homem, o que é gostoso para o homem, porque é assim que a sociedade vive. O homem no centro do universo.
E a Bíblia fala exatamente de uma outra mensagem. Eu gostaria que a gente falasse sobre, nesta noite, uma profecia de Natal. E nós vamos abrir em Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos ler na versão NVI, Isaías 9:6. Vai passar aí na tela. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus é o cumprimento desta profecia. Ela foi proferida pelo profeta Isaías, presta atenção, 700 anos antes do nascimento do Messias. 700 anos, numa época em que o rei Acás governava e reinava ali, tendo Jerusalém como a capital, como epicentro religioso. Os assírios estavam buscando uma oportunidade para atacar e dominar totalmente o povo de Deus. O rei Acás acabou, mesmo tendo as promessas do Senhor, se desviando do coração de Deus. E não confiava que Deus podia libertar o povo. E o povo entrou nessa. Ficou pensando, e agora? O que faremos? Vamos reforçar o exército? Vamos fazer uma aliança com alguém? E Deus levanta o profeta Isaías com uma palavra para novamente realinhar o rei e o povo, em quem eles deveriam colocar a sua confiança. E Deus convoca o profeta, e o povo fica esperando o que Deus iria falar. Qual seria a solução de Deus para esta crise? A solução seria fazer uma aliança com algum outro povo? A solução seria reforçar o exército? A solução seria fazer uma eleição para colocar um rei evangélico e, quem sabe, ter uma bênção especial de Deus sobre o país? Ou a gente se mudar para terras de Nárnia? Ou seja, qual seria a solução para conter a invasão dos inimigos? Eram tempos difíceis para o povo de Deus. Eu quero te dizer que hoje tem muitos irmãos que estão chegando a esse tempo de Natal, com vários problemas, com várias crises e tempos difíceis que estamos vivendo. Há uma alegria na sociedade, mas a gente sabe que é uma alegria duradoura, é passageira, ao contrário da alegria de Deus, que é duradoura. E o que o povo falou e o que Deus falou para o povo? Qual seria a solução de tudo isso? E Isaías descreve algo muito interessante. Você imagina a expectativa bombando no WhatsApp. Hoje Deus vai falar a solução. Vamos fazer um bolão. O que Deus vai falar para descobrir quem vai acertar? E de repente, Isaías fala: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías fala que a solução não está em exército, não está numa aliança política. A solução estava no nascimento de uma criança. Opa, como é que é? A solução para toda essa crise é uma criança que virá? Exatamente. Um menino nos nasceu. E aí descreve o lado humano de Jesus, que viria 100% homem. E um filho nos foi dado. Descreve a divindade de Jesus.
Essa era a profecia. Essa era o tempo. Essa era a solução. O nascimento do Filho de Deus. Que profecia! Deus enviando o seu Filho aqui para a terra. E essa criança seria aquela que traria a libertação. Ou seja, o que Deus está dizendo? Que a solução para o desequilíbrio do universo, a solução para as angústias e a ansiedade do coração humano, não é a descoberta de um medicamento revolucionário, não é o avanço da ciência, não são os líderes mundiais, não é um tratado da ONU entre as nações, não é absolutamente nada de iniciativa humana. A solução para a humanidade é uma criança. Uau! A solução para a humanidade é uma criança. Coloque-se no lugar das pessoas que ouviram aquela profecia. 700 anos antes. E o Antigo Testamento faz mais de 200 profecias a respeito da vinda do Messias. As profecias diziam que ele nasceria em Belém, que ele seria descendente de Davi, que estaria cercado por pastores, uma estrela apontaria o local do seu nascimento, magos viriam do Oriente para adorá-lo, ele traria a verdade de Deus, morreria transpassado pelos nossos pecados e não permaneceria morto, mas voltaria a viver ressuscitando. Meus irmãos, quando a gente observa a maneira como Deus enviou o seu Filho Jesus no cumprimento da profecia, a gente entende que Natal pode ter tudo isso. Pode ter estrela, pode ter presentes, pode ter festa. Mas Isaías 53, 3 a 7, que também vai passar na tela, diz assim, dá uma das profecias que Jesus nasceria depois de 7 séculos. Ele diz assim, Isaías 53, 3 a 7. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O nascimento de Jesus é o cumprimento de tudo isso. A vida de Jesus é exatamente o cumprimento desta profecia. Então, nessa noite, eu quero te perguntar, o que é o Natal para você? Essa é a verdadeira mensagem do Natal. De um Jesus que se fez homem e habitou entre nós cheio de graça e verdade. E se hoje nós estamos aqui, numa das últimas, na penúltima reunião do ano, é porque um dia ele tomou o nosso lugar. E se nós não temos clara essa mensagem de Natal, nós não vamos entender o verdadeiro sentido da alegria de Natal. Jesus disse, o profeta Isaías mostrava que Jesus era o nosso resgatador. E porque hoje Jesus tomou o nosso lugar, e porque hoje
Ele sofreu. E porque hoje nós entregamos a nossa vida a Ele, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, nós temos a alegria de Jesus em nosso coração. Essa é a alegria do Natal, porque o nosso libertador, Jesus, tomou o nosso lugar. E Isaías, conforme nós lemos em 9:6, ele apresenta os nomes do Messias. E esses nomes são tremendos, são descrição do caráter divino. Diz que ele é maravilhoso conselheiro. Ele não é somente um conselheiro, ele é um conselheiro maravilhoso. E a humanidade está assim, porque não escuta Jesus, porque não escuta o maravilhoso conselheiro. Mesmo depois de uma pandemia que nós passamos, quando as pessoas deviam estar se rendendo ao Senhor, temos uma sociedade cada vez mais longe de Deus, hostil, fútil na sua racionalidade humana, e uma sociedade que, justamente porque não busca o seu conselho através da sua palavra, uma sociedade em crise. E, na realidade, Jesus nos deixou a verdade. Jesus é o maravilhoso conselheiro. E nesse ano, quantas maravilhas Ele fez em nossa vida. Conforme nós demos graças aqui, mas quantos livramentos e quantas maravilhas e bênçãos Ele fez em nossa vida que sequer nos damos conta. Que motivo tremendo nós temos de celebração quando nós temos um maravilhoso conselheiro. Diz a Bíblia também que Ele é Deus poderoso. Você imagina você ter um Deus poderoso habitando dentro de você através do Espírito Santo. Esse é o Deus poderoso que nós temos, com toda a potência, um Deus que reina, um Deus que governa. Presta atenção, nós vamos entrar agora, daqui a alguns dias, no próximo ano. Sabemos que, independente do que houver, o Deus poderoso está do nosso lado. Que coisa tremenda, porque Jesus não é um personagem da história, não é um guru, Ele é onipotente, ele pode todas as coisas e presta atenção, Ele é onisciente. Ele já sabe tudo que vai acontecer. Jesus não é pego de surpresa como nós. Que tranquilidade saber que temos um Deus onisciente conosco, habitando dentro de nós através do Espírito Santo. Esse Deus está conosco 24 horas por dia. E diz também que Ele é Pai eterno. Um Pai que provê as necessidades dos seus filhos. Todos nós que somos pais e mães humanos, fazemos tudo que a gente pode para prover de uma maneira saudável para os nossos filhos. Mas nós temos limitações. O nosso Deus não. Ele sabe tudo aquilo que você necessita. E mais ainda. Tudo aquilo que você nem sabe que você precisa, Deus já sabe. E Ele providencia absolutamente tudo. Que coisa tremenda saber que temos um Deus que é o Alfa, o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última letra. A Bíblia quer dizer que Ele é o Alfa, o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Ou seja, Ele é um Deus que abarca e sabe absolutamente todas as coisas. E justamente por saber todas as coisas, Ele tem sempre a última palavra. Enquanto Deus não dá a última palavra, nada aconteceu. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você está aqui nessa noite, ainda com o seu coração apertado. Por coisas que você imaginava que estariam solucionadas ainda este ano e não foram. Pode ser um problema na sua família, pode ser uma enfermidade, pode ser uma questão financeira, podem ser várias coisas. Eu quero que você renove o coração nesta noite. Porque o Deus que está com você é o Pai eterno e aquele que governa e reina sobre todas as coisas. E a Bíblia diz também que Ele é o príncipe da paz. A nossa vida não está à deriva. Existe um Deus que governa. Ele é o príncipe da paz. Nós terminamos o ano ainda com guerra na Ucrânia, na Rússia, no Oriente Médio,
vários conflitos urbanos no Brasil e em vários lugares. O mundo não consegue essa paz. O mundo está sempre em conflitos. A ONU não consegue solucionar. E a paz desse mundo é a paz circunstancial. Porque a paz verdadeira é uma pessoa. É Jesus. Ele é o verdadeiro shalom. A palavra shalom, no hebraico, não é paz do Senhor, que nem a gente está acostumado. Shalom, como se fosse nosso cumprimento, paz do Senhor. O shalom no hebraico, ele tem um sentido mais completo. Se eu não me engano, o William falou sobre isso domingo passado. É a paz que nós temos com Deus, é a paz consigo mesmo, a paz com o próximo e a paz com a criação e com as circunstâncias, ou seja, com a justiça e prosperidade universal, que só Deus pode trazer essa paz. Então, Jesus não é um príncipe de uma paz circunstancial no sentido de ausência de conflitos. Espera aí, Edmilson, que paz? Eu estou terminando o ano com uma série de tribulações, mas não é essa paz que a Bíblia está falando. É a paz de um Deus que, independente de circunstâncias adversas que estamos passando, pode estar um caos do lado externo, aqui dentro. Há um Jesus que governa a nossa vida. E eu repouso meu coração e descanso nessa paz. E isso, meus irmãos, que faz toda a diferença. Então, quando nós chegamos agora próximos à data do Natal, a gente pode dizer que entende verdadeiramente o significado do Natal. Um Jesus que nasceu entre nós, da maneira mais simples. Quando o mundo esperava alguém que viria arrancando a cabeça, os judeus esperavam um libertador que vinha arrancando a cabeça dos romanos, Jesus veio da sua maneira mais simples, cheio de graça e verdade. E hoje, temos esse Jesus que visitou a nossa história, interviu na nossa vida. Por isso, o Natal é tempo de pensar com profundidade o tamanho do presente de Deus para nós e o impacto disso em nossas vidas. Eu te pergunto, terminando nessa noite, você tem consciência dessa profundidade, do tamanho do presente de Deus para nós e o impacto disso na sua vida? Se nós temos essa consciência, Natal não é só dia 25, Natal são todos os dias com a mensagem de salvação em nosso coração. Vamos orar? Eu gostaria que você estivesse agora meditando sobre isso.